Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar com vocês um pouquinho sobre o meu curso online, que é os Segredos da Graduação. Então, se você tem interesse em fazer parte da minha segunda turma dos Segredos da Graduação, entra no link que está disponível aqui embaixo e já garanta a sua vaga, tá? É uma plataforma bem segura que eu estou colocando esse curso para vocês disponível, então vocês podem ir bem tranquilos, que é de plena confiança. Antes de tudo, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, que eu vou fazer com vocês a graduação de uma saia base reta. Então, para vocês entenderem como funciona realmente esse curso, né, na prática. Então, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Quero falar para vocês também um pouquinho sobre o que aborda esse curso, tá? E quais as vantagens de você adquirir ele. Então, a primeira vantagem é que é uma metodologia eficaz para qualquer público-alvo. Então, é assim, dentro desse curso eu disponibilizo para vocês uma tabela de medidas que eu desenvolvi, onde a gente vai trabalhar o curso todo, mas também vocês vão ter alguns arquivos de apoio. A cada aula você tem um arquivo de apoio, onde você consegue baixar esse arquivo e montar o seu próprio e-book, né? Então você vai ter ali o teu e-book em mãos para você trabalhar nas suas atividades diariamente. Bom, o que significa uma metodologia eficaz para qualquer público-alvo? Vocês conseguem adaptar todos os cálculos que eu ensino dentro desse curso a qualquer tabela de medidas, seja ela uma tabela de medidas adulto, seja ela uma tabela de medidas plus size, infantil, masculina. Você consegue adaptar todos os cálculos e chegar no resultado de graduação para o seu público-alvo. Então, isso é o mais interessante. Não é uma regrinha que você vai aumentar determinada numeração para todos os tamanhos. E aí você fica na dúvida se isso você pode usar para uma tabela de medidas infantil, para um público masculino. Então, dentro desse meu curso eu te ensino a como desenvolver a graduação, a entender de fato como se faz uma graduação e você consegue sim adaptar todos os meus cálculos, toda a minha metodologia para qualquer público-alvo. A segunda vantagem seria potencializar a sua carreira como modelista, e isso entra modelista tanto dentro de uma empresa como freelancer ou até instrutor de modelagem. Para essas três áreas você precisa realmente ter o conhecimento de graduação, então se você está iniciando aí nesse mundo da modelagem, eu realmente te convido a adquirir o curso, porque vai com certeza te ajudar a se destacar mesmo no mercado de trabalho. E a terceira vantagem é maior assertividade no seu negócio de moda. Conheço muitas pessoas que entram em contato e diz que não tem a menor noção de como se faz uma graduação e se perde muito tempo fazendo um modelo para cada tamanho. Pensa você fazer um modelo para cada tamanho, sendo que você pode ter uma metodologia eficaz que vai sanar toda essa tua perca de tempo realmente que você perde fazendo em cada modelo em algo prático mesmo. De um modelo você cria uma grade completa, tanto numérica como alfanumérica. Então é muito interessante esse curso para as pessoas que estão empreendendo, criando as suas marcas próprias. Agora bora ali para a mesa que eu vou explicar na prática um pouquinho de como funciona a graduação. Bom, então aqui vocês estão visualizando a minha tabela de medidas e nela vocês conseguem ver que eu estou trabalhando com a medida base, que é o 38, por isso ela tem um destaque, que seria o meu tamanho base, tá? E eu tenho uma grade que vai do 36 ao 44. Lembrando para vocês que aqui eu estou trabalhando uma tabela de medidas numérica, e vocês vão reparar que a circunferência da tabela de medidas numérica é de 4 em 4 centímetros. O pulo que a gente tem na circunferência, na medida de cintura e quadril e barra, é de 4 em 4 centímetros. Na tabela de medidas alfanumérico, que seria da tabela exemplo do PP ao GG, seria um pulo de 6 em 6 centímetros nas medidas de circunferência, que seria busto, cintura, quadril, barra. Essas medidas teriam um pulo de 6 centímetros, tá? Por ser malha. Então aqui é como se fosse uma peça de tecido plano, tá? Essa minha saia base. Então, por isso eu vou estar trabalhando com vocês essa tabelinha, que na verdade é uma tabela só para demonstração mesmo, não é a tabela que eu disponibilizo para vocês no curso. No curso é uma tabela bem mais completa, e vocês têm a tabela tanto numérica como alfanumérica, tá, dentro do curso. Então aqui é só uma demonstração realmente de como fazer uma gradação partindo de qualquer tabela de medidas, tá? Eu escolhi fazer a saia para vocês pelo seguinte motivo: ela é uma peça mais simples para eu demonstrar para vocês num curto tempo, tá? Então vocês vão ter um bom entendimento de gradação e vai ser rápido de fazer. Aqui eu vou estar demonstrando um exemplo de uma saia base reta como se fosse frente e costas, tá?
porque é o mesmo exemplo, tanto para frente quanto para as costas. Por isso que eu tô com ela bem retinha aqui na cintura, não tem nenhuma curvatura para identificar frente e costas, né? Nenhuma cavinha. E vocês vão trabalhar as mesmas modificações, tanto frente quanto costas, tá? Bom, para iniciar a gradação, aqui eu tenho uma legenda e o tamanho base é o 38. E eu tenho uma legenda aqui toda coloridinha para identificar os tamanhos que a gente vai estar fazendo essa gradação. Como vocês podem ver na minha tabela, o pulo da circunferência é de 4 centímetros, cintura, quadril e barra. Então, basicamente, o cálculo que eu preciso fazer é, para a cintura, eu vou pegar a medida de pulo que eu tenho de um tamanho para o outro, que é a diferença, na verdade. Então, no meu tamanho 38, a minha cintura é de 74, no meu tamanho 40, 78, no meu tamanho 42, 82, e assim sucessivamente. Ela tá pulando essa minha grade de 4 em 4 centímetros, na circunferência ali de cintura. Então, 4 centímetros é a diferença que eu tenho de um tamanho para o outro. E é essa diferença que eu vou dividir por 4, tá? Porque aqui eu tô trabalhando com 1/4 da peça, que vai dar 1 centímetro. Então, para minha cintura, para eu fazer a gradação reduzindo, né, o meu tamanho para o 36, eu preciso entrar 1 centímetro. E é o que eu fiz aqui. No meu quadril, que é onde eu tenho essa linha, porque aqui é minha altura de quadril. Então, no meu quadril, eu vou fazer o mesmo cálculo. Eu vou ver a diferença de tamanho para tamanho, que é também de 4 centímetros, e vou dividir por 4, que também vai dar 1 centímetro. E isso é o que eu entrei na minha linha de quadril. Na barra é a mesma diferença, de 4 centímetros. Então, eu pego 4 e divido por 4, que também vai dar 1 centímetro. Antes de fechar essa lateral, eu preciso ver a minha diferença de comprimento da peça, tá? Então, de comprimento de peça, o nosso tamanho 36, ele também é de 65. Então, ele morre aonde está o comprimento do 38 também. Mas pode ser que isso não é uma regra, tá? Que eu tô passando para vocês. Pode ser que tenha uma graduação, uma diferença de 1 centímetro, daí eu subiria a partir da linha da base 1 centímetro. Se tivesse uma diferença de 2 centímetros, eu subiria a partir da linha da base 2 centímetros. Aqui, como é igual, eu só vou fechar a minha lateral até um determinado ponto reto. Depois eu posso vir aqui, ó, pegando a linha de curvatura do quadril e trazendo ela aqui para minha numeração menor. A mesma coisa eu vou fazer dessa linha lateral. Posso pegar a curvatura aqui da minha régua, afastar e unir. Aqui a gente não vai mexer nessa linha de cintura, não vai alterar. O que vai alterar é comprimento, linha de quadril. Então, ali na nossa tabelinha, a gente pode ver que a altura de quadril do tamanho 38 para o 36 tem uma diferença de meio centímetro. Então, no caso, eu vou subir meio centímetro, tá? E eu indico a vocês, para não ficar uma modelagem poluída assim, só faz o piquezinho da cor da sua numeração 36, tá? Para fazer a ampliação, o resultado da circunferência vai ser o mesmo do resultado da redução aqui. Então, 1 centímetro que eu entrei, agora eu vou sair, né, a partir do meu tamanho base. Então, eu preciso sair 1 centímetro na cintura, no quadril e na barra. Porém, a gente tem a diferença ali de altura de quadril, que vai ser de meio centímetro. Então, a gente pode ver que a diferença de um tamanho para o outro na altura de quadril é de meio centímetro para todos os tamanhos, né? Então, eu vou começar saindo aqui 1 centímetro na cintura. Na altura do quadril, também eu vou sair 1 centímetro. Na barra, eu vou sair 1 centímetro também. E a nossa diferença na ampliação é que vai ter alteração tanto na altura de quadril como no comprimento da peça. Então, primeiramente, eu vou fazer a alteração aqui da altura de quadril. Vou começar unindo essa minha lateral, usando a mesma curvatura. Puxo ela para cá e retraço.
Vou puxar a minha linha reta, que é a linha da cintura aqui, para fechar. Vou puxar a minha reta até um determinado ponto, que é só aqui no comecinho, tá? E depois eu já venho com a minha lateral da peça aqui para encontrar. E agora, eu tenho aqui a minha linha de altura de quadril do tamanho 38 e agora para o 40 eu só marco ali um piquezinho. E a partir aqui do 36 também marco desse lado de dentro. Aí a minha diferença de comprimento da peça do tamanho 38 para o tamanho 40, ela dá de 2 centímetros. Então eu preciso aumentar aqui 2 centímetros. A partir do tamanho base, tá? Vou dar continuidade na minha linha reta. Então, aqui temos já o tamanho 36, 38 e o 40. Para o tamanho 42, também vamos sair a partir do tamanho 40, que é essa linha de fora que acabamos de traçar, 1 centímetro na linha da cintura, 1 centímetro na linha de quadril, 1 centímetro na linha da barra. E o comprimento vai continuar o mesmo, né, do tamanho 40 e 42. Ali na nossa tabela a gente consegue ver que não tem diferença de um tamanho para o outro, as duas é comprimento de 67 centímetros, então a gente fecha as duas na mesma altura de comprimento total da saia. E a diferença que vai ter vai ser na altura do quadril. Então, primeiramente, vamos fazer toda a linha lateral, fechar essa saia para depois fazer a marcação de altura de quadril, tá? E aqui agora eu pego em direção à linha de altura do tamanho 40 e faço a marcação do 42, que vai ser meio centímetro abaixo, tá? E a mesma coisa desse outro lado. No decorrer vocês conseguem ver que logo que vocês pegam a lógica da graduação, ela se torna fácil, tá? O entendimento. E aqui é uma peça básica. Mas dentro do meu curso eu explico para vocês interpretações de modelos também, sem ser só as peças bases, né? Que é uma blusa, uma manga, uma saia reta, uma calça. Eu ensino interpretações de modelo. Como você faz uma graduação numa calça sem recorte lateral? Como você faz uma graduação em um body, em uma raglan? Então é esse tipo de conteúdo que agrega também no meu curso, tá? Que vai expandir os seus horizontes aí na área da graduação, tá? Então, esse curso vem realmente para sanar todas as suas dificuldades na parte de graduação. Bom, agora vamos para o último tamanho, que é o 44, que vai ser na cor preta. Opa, deixa eu só colocar aqui, ó, que eu esqueci de fechar na cintura. Lá embaixo eu fechei. Agora a gente vai para o tamanho 44, que vai ser o mesmo esquema. A gente vai fazer o pulo de 1 centímetro, né, de um tamanho para o outro, na cintura, quadril e barra. Vou fechar toda a minha lateral, só que lá embaixo a gente tem uma diferença de comprimento. O tamanho 44, do 42 para o 44, tem um pulo de 2 centímetros. Então eu vou aumentar 2 centímetros para o comprimento, e aqui na minha altura de quadril também vou descer aquele meio centímetro, que é a nossa diferença de tamanho para tamanho, que está dando o resultado de meio centímetro. Corrigindo, o meu último tamanho ali na tabela não dá uma diferença de 2 centímetros, ele dá uma diferença de 1 centímetro. Eu até coloquei esse esqueminha para não ser tudo igualzinho, porque pode acontecer de você ter uma tabela que não segue um padrão de todas as diferenças serem iguais. Por exemplo, uma tabela que vai até uma numeração um pouco maior, se essa minha tabela fosse do 36 ao 56, pode ser que chegaria ali no 48, teria um pulo de 1,5 cm para 1,5 cm, um pulo um pouquinho maior, sabe? Dessa minha circunferência, e não tem problema. Essas tabelas, elas não são uma regra, tá? Você ter um tanto específico que tem que ser todos os tamanhos iguais. Aqui, no caso, é só que o exemplo é uma coincidência de ser todos os tamanhos ali parecidos, tá? Mas isso não é uma regra. E dentro do meu curso vocês aprendem isso, a como desenvolver todos os cálculos que eu ensino, toda a metodologia a qualquer tabela de medidas. Então ela vai te dar um resultado que é mais assertivo, sabe? Aqui eu vou subir, ó, reto até um determinado ponto, fechar a lateral agora.
Dou a diferença de meio centímetro, que é a de altura de quadril, tá? Esse é o resultado final da nossa gradação da saia base. Lembrando que vocês podem usar toda essa diferença que eu fiz na parte dianteira para a parte traseira também. E aqui ficou um pouco claro de como é feito toda a gradação manual, né, na prática. Realmente o curso é bem diferente, a forma, posições de câmera, tudo mais, a forma que eu ensino para vocês é um pouco diferente. E eu só quis trazer mesmo para vocês entenderem um pouco, conhecerem um pouco mais dessa parte da gradação dentro da área da modelagem, que é bem importante. E lembrando a vocês que o link do curso está disponível aqui embaixo e que vocês têm formas de pagamento, tá? Então, a gente parcela esse curso até em 10 vezes aí vocês conseguem fazer no cartão. Então, entra aí e conferir as formas de pagamento, que está bem acessível e imperdível. Eu espero vocês lá no curso. Beijos e até o próximo!